Sejam bem-vindos ao Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Ouça este programa sempre que quiser, também em formato podcast. Nos próximos anos, a Europa e as Américas vão ter de se aproximar e a economia do desporto fará certamente parte dessa aproximação. Sustentabilidade no setor e a realização de grandes eventos desportivos serão fatores absolutamente decisivos. Este será o tema para a segunda parte desta edição. Para já, vamos falar do que terá de mudar nos 3 estádios portugueses que farão parte do Mundial de 2030, de uma camisola leiloada a um preço absolutamente astronómico e ainda das dores de crescimento do Manchester United. Está assim na hora do hat-trick. Como sempre, destacamos 3 números que marcaram a semana. Dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Luís Tavares Bravo e também ao Rodolfo Alexandre Reis, que nos vai trazer os números que marcaram esta semana. E vamos começar precisamente pelo número 3. É o número de estádios portugueses que vão estar envolvidos no Mundial de 2030 e que, por isso, vão ser alvo de investimento. Rodolfo. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa e ao Luís Tavares Bravo. E são 3 os estádios que vão receber investimentos nas suas infraestruturas para o Mundial de 2030, caso a candidatura ibero-marroquina seja escolhida pela FIFA. Falamos do Estádio da Luz do Sport Lisboa Benfica, Estádio do Dragão do Futebol Clube do Porto e o Estádio de Alvalade do Sporting, que vão receber estes investimentos nas suas infraestruturas. Recorde-se que para que este tipo de estádios sejam aceitos nas competições da FIFA, é necessário que tenham pelo menos 80 mil pessoas para receber uma final desta grande competição, bem como a cerimónia de abertura, 60 mil a partir dos quartos de final e pelo menos 40 mil espectadores para os restantes desafios. De resto, já em maio deste ano, antes dos respectivos clubes terem anunciado as medidas de renovação nos seus estádios, uma delegação da FIFA tinha já feito uma vistoria, uma visita aos estádios de Sport Lisboa Benfica, Sporting Clube Portugal e Futebol Clube do Porto. E de facto são 3 estádios que vão sofrer algumas remodelações, isto para cumprir as exigências da FIFA, tendo em conta o Mundial de 2030. Jorge, começo por ti. De facto, são estádios relativamente recentes e bem cuidados, mas serão necessárias naturalmente algumas alterações para cumprir aqui aquilo que a FIFA exige em termos de regulamentos. Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti, Zé, ao Luís, a todos os que nos estão a acompanhar e ao Rodolfo. Sim, nós já sabíamos que iam ser os únicos estádios a receber esse Mundial, que diria que será não tripartido, mas com vários... será disputado em 3 continentes. É certo que, e há um dado adquirido que é a realização da final, provavelmente no Santiago Bernabéu, e portanto, como a semifinal em Nou Camp, sobra para os estádios em Portugal uma semifinal, e diria que provavelmente alguns jogos da fase de grupos. Veremos se haverá possibilidade de haver mais jogos nos oitavos e nos quartos de final. Quanto à abertura, sabemos que vai ser na América Latina, no âmbito do centenário do Campeonato do Mundo e, portanto, ao que tudo indica, irá realizar-se no Uruguai, o que vai obrigar até algumas viagens e será um Mundial absolutamente sui generis, com também Marrocos a querer, que irá participar também na organização deste Campeonato do Mundo. E, portanto, haverá aqui, em termos logísticos, acredito que não seja fácil para algumas das equipas. Recentemente até já veio, por parte da imprensa desportiva, a indicação que até a Federação Marroquina de Futebol queria receber também uma das semifinais ou o jogo de abertura, que não me parece, se calhar temos que não parece possível. E, portanto, acho que vai ser um Mundial. Sim, acho que vai ser um Mundial para satisfazer toda a gente, muito difícil de gerir. Quanto aos 3 estádios em concreto,
Foi anunciado pelo presidente do Sport Lisboa Benfica que até pretende aumentar o número de espectadores no estádio em muito breve. Por outro lado, o Sporting tem vindo paulatinamente a fazer várias melhorias no estádio. Fala-se até que no final desta época desportiva coloca-se aqui a questão de o estádio José Alvalade deixar de ter o fosso e ganhar aqui mais alguns lugares. No caso concreto do Futebol Clube do Porto não tem havido grande informação sobre que tipo de melhorias é que podem vir a ser realizadas, mas isto tem muito que ver também com a dimensão exigida pela FIFA para jogos, por exemplo, da semifinal ou mesmo da final e do jogo de abertura, que, se a memória não me falha, exige um mínimo de 70 mil lugares nos estádios e, portanto, há aqui esse desafio e, portanto, acho que será um grande evento desportivo que Portugal irá receber, em parceria com outras federações. Espero que não haja um investimento na ordem de grandeza do Euro 2004. Ainda nos assombra um bocadinho esse investimento nos estádios em 2004 para o Europeu de 2004. Luís, ainda esta semana foi conhecido um relatório da DBRS relativamente àquilo que é a forma como os clubes estão a fazer melhorias nos estádios para os rentabilizar e para que as receitas dos estádios possam também entrar nesse rol de dinheiro que entra todos os anos nos clubes. O Futebol Clube do Porto é dado como um dos bons exemplos em termos daquilo que está previsto para a remodelação do seu estádio, mas, de facto, estas melhorias que são impostas pela FIFA em sede Mundial 2030 podem também ser aproveitadas por estes clubes para que os estádios se modernizem cada vez mais para serem uma fonte de receitas importante. Certo. Eu, primeiro, antes de mais, agradecer o convite e estarmos aqui e cumprimentar todo o painel e as pessoas que nos ouvem lá em casa. Dizer que sim, nós já falámos num dos programas aqui que, neste momento, um dos grandes desafios da indústria é, de facto, rentabilizar o chamado Game Day. Os estádios estão a transformar-se bastante rapidamente e bastante rapidamente os estádios que foram construídos em 2004, nomeadamente os três grandes, podem tornar-se obsoletos. É assim, parece cruel, mas esta é a realidade. Daquilo que é a realidade portuguesa, eu tenho ideia, posso estar enganado, mas que o único estádio que em termos de esqueleto estaria preparado para chegar aos 80 mil, porque foi dito pelo arquiteto da Rock Sport, seria o do Estádio da Luz. As dúvidas têm a ver depois com a infraestrutura do que está adjacente para abarcar mais 15 mil pessoas. Portanto, eu diria que é natural, sobretudo numa altura em que estamos a movimentar-nos para infraestruturas de 5G, onde os desafios dos direitos televisivos são cada vez mais constrangidos e existe uma procura maior pela experiência imersiva do dia de jogo, que nós assistimos a este esforço, que tem que ser, se calhar, mais da esfera privada e dos investidores dos clubes do que propriamente do Estado, como foi em 2024. Eu não sou dos que atiro a matar totalmente no que diz respeito ao que aconteceu em 2004. Houve grandes exageros, mas permitiu que Portugal tivesse onde está hoje, porque sem infraestrutura não se ganha e sem infraestrutura não havia já sequer uma discussão sobre futebol profissional em Portugal. Portanto, vejo isto como um bom exemplo. Acho que os três grandes, se têm ambições de um dia jogar uma espécie de Superliga, esse é o fantasma que continua patente nas discussões da evolução do desporto europeu, tem que se preparar em termos de infraestrutura e eu diria que chegar aos 70 mil, pelo menos, acho que é um desafio, sobretudo para os três grandes, que são aqueles que vão estar nestas discussões na próxima década, diria eu. Vamos ter que acelerar para os restantes números. E, Rodolfo, vamos falar de um número relativamente a uma camisola que se vendeu por um preço absolutamente astronómico. São 18.069 euros o valor da camisola que Gyökeres usou frente ao Manchester City. O avançado sueco vestiu a camisola 9 na mítica partida frente ao clube inglês em Alvalade e que contou com a vitória do Sporting por 4-1 com o hat-trick de Vitor Gyökeres. Como habitualmente, o Sporting, após todos os jogos, disponibiliza as camisolas dos seus jogadores para serem leiloadas na plataforma de leilões online Matchworn Shirt, e a camisola que Vitor Gyökeres utilizou nesse jogo atingiu então este valor recorde de 18.069 euros. E, de facto, 18.069 euros o preço
pelo qual foi vendida a camisola de Gyökeres, a camisola que foi usada pelo sueco no jogo frente ao Manchester City. E, Luís, de facto, temos aqui uma camisola que foi vendida por um preço verdadeiramente astronómico, numa altura em que tudo corria bem para o Sporting. E um mês depois as coisas mudaram de forma Sem radical. dúvida, para o Sporting isto para já é um mercado de memorabilia, portanto é uma coisa que também existe à volta do desporto. Basta ver o que tem acontecido, por exemplo, nos tokens, e portanto é tudo muito marketizável nos dias de hoje, e acho que é um grande elogio para o jogador e para os sportinguistas, que obviamente veem um talento que é, hoje em dia, a estrela principal do campeonato português, a ser reconhecida, sem dúvida. Não sei quem comprou, se calhar o Jorge. Não sei se nos queres revelar alguma coisa, mas seria giro saber quem é que será o feliz proprietário da camisola. Será um português ou um colecionador internacional? Foi um português, okay. Um empresário português. E Jorge, de facto, tivemos aqui o Sporting a aproveitar o momento, quando as coisas estavam a correr muito bem para o lado de Alvalade. É importante, de facto, maximizar, e um mês depois as coisas já são mais difíceis, pelo menos mudaram de forma radical. Não, distingue duas coisas. O impacto que teve esse hat-trick de Victor Gyökeres nesse jogo absolutamente histórico, nessa vitória por 4-1 frente ao City para a Champions. Recordar que, por exemplo, ele no Instagram tinha 300 mil seguidores, ultrapassou a marca de 1 milhão só naquela semana. E, portanto, isto diz muito do que é o impacto mediático que tem uma competição como a Liga dos Campeões. É hoje a principal figura do futebol português. Acho que é um privilégio termos um jogador com esta qualidade e com este talento num clube a jogar em Portugal. E na Liga Portuguesa. E que tem feito números absolutamente extraordinários. Estamos a falar de um jogador que vai cumprir num ano civil 60 golos, já está numa shortlist e muito próximo dos 69 de Lewandowski e dos 69 de Cristiano. Está mais longe daquela época dos 90, daquele ano civil dos 90 de Lionel Messi, mas ainda assim é uma marca absolutamente extraordinária para um jogador que atua na Liga Portuguesa. Quanto ao momento do Sporting, o que me parece mais relevante referir é verdade que o Sporting vem de 3 resultados negativos. Na semana em que estamos a gravar vai haver Liga dos Campeões e vai haver campeonato, e depois posteriormente Taça de Portugal. É fundamental o Sporting voltar às vitórias, embora se perceba e seja muito evidente que qualquer treinador que pegasse no Sporting depois da herança de Ruben Amorim seria extraordinariamente uma missão muito difícil. E parece-me que até o que está aqui mais em causa é uma questão até mais anímica dos próprios jogadores, porque não houve assim, se olharmos para o modelo de jogo, para a forma da equipa abordar os jogos, não mudou assim tanto. Acho que é mesmo uma questão anímica, dá a sensação que é uma equipa que se sente órfã de ter perdido o seu líder, e portanto é uma missão difícil para o João Pereira, mas para já, no imediato, o mais importante é que possa João Pereira e os seus jogadores voltarem a vencer. E Ruben Amorim foi parar a Manchester United e as dores de crescimento continuam no clube de Old Trafford. Rodolfo. São 200 milhões de euros o dinheiro que o agora já não diretor desportivo do Manchester United, Dan Ashworth, gastou nos 5 meses em que esteve à frente do clube após ter vindo do Newcastle. Dan Ashworth, que durante esses 5 meses no Manchester United foi responsável pelo recrutamento e as operações do futebol dos Red Devils. Recorde-se que o responsável esteve envolvido na primeira janela de mercado de verão da Ineos, que é dona de 25% do clube inglês, agora treinado por Ruben Amorim, e nesses 200 milhões de euros contam-se as contratações de jogadores como Leny Yoro, Manuel Ugarte, De Ligt e Zirkzee. O número é precisamente 200 milhões de euros, que foi o investimento que o United fez enquanto teve este diretor desportivo, Dan Hainsworth, que, pelos vistos, não estava propriamente de acordo com a contratação de Ruben Amorim. O United, que em termos de resultados tem vindo a oscilar muito, e vai ser preciso muito para que este clube retome aqui o caminho das vitórias, não é, Jorge? Sim, já o tenho vindo a dizer. Parece-me claramente um plantel débil para aquilo que é o nível que nos habituámos na década de 90 e inícios deste século.
da qualidade dos plantéis do United. É um clube que tem atravessado enormes dificuldades, algumas até algum constrangimento também no aspecto financeiro diz respeito. Ainda assim tem sido um clube que investe muito. Sim. Não me parece que tenha investido bem. Quando olhamos para jogadores como Maguire, como Anthony, o próprio Lindelof, Van Bissaka, que entretanto já entrou e já saiu, o próprio Casemiro, que já não tem o rendimento que vimos do Real Madrid, ainda assim deve ser dos salários mais pesados na folha salarial do United. Parece-me que o Ruben vai ter uma missão muito, muito difícil pela frente, num clube que também na área diretiva tem vivido alguma instabilidade, que é liderado pelos irmãos Glazer, mas entretanto entrou também um novo investidor com cerca de 20-30% das ações do clube, e portanto parece-me que serão períodos difíceis e um grande desafio para esta equipa técnica portuguesa. Veremos se lhe dão tempo, por um lado, para impor o seu modelo de jogo e a sua ideia de jogo, por outro, provavelmente, fazer uma verdadeira revolução no plantel, e para isso é fundamental que o Ruben e o próximo diretor desportivo estejam em sintonia para poder fazer essa mudança que o clube precisa. Luís, é o United a adaptar-se aqui ao novo treinador, que se calhar vai ter aqui uma maior influência ao nível do que são as contratações. Eu, curiosamente, acho que as movimentações que foram feitas dentro da estrutura acionista, que foi os irmãos Glazer a posicionarem-se mais como um investidor financeiro e entrar o Sr. Ratcliffe, que é um adepto apaixonado do clube e também um bilionário com a Innov Sports, que seria uma espécie de parceiro operacional. As decisões até não foram mal tomadas. Há um chamado período de muddle-through, que é, portanto, gatinhar na lama, que eu acho que é aquilo que o Manchester United está a fazer agora, porque, pronto, o que aconteceu basicamente é que este diretor desportivo não vê olho no olho aquilo que se calhar é o pensamento do Jim Ratcliffe, portanto, que é a pessoa que vai no final do dia ter lá a corda no pescoço. Mas, curiosamente, eu acho que a contratação de Ruben Amorim parece estar aqui por trás do divórcio. Pode pender melhor para o novo acionista do que, se calhar, que era aquela decisão, porque se nós pensarmos naquilo que é o Manchester United e que levou ao sucesso, e falamos muito disso, foi sempre muito treinador de Ferguson, muito mais próximo que aquilo que é Amorim. Não era ir buscar estrelas consagradas, era criar, ir buscar talentos novos e fazer alguma coisa com a prata da casa. Eu lembro-me que há um período de renascença do United que é feito com 4 ou 5 jogadores que vieram da casa, que Sir Alex Ferguson promoveu à equipa principal. E, portanto, eu diria que o treinador Ruben Amorim, se tiver o suporte e as costas quentes por parte do investidor operacional, que é o Ratcliffe e a Innov, pode ser uma espécie de general manager quase, ao estilo que foi Alex Ferguson, se lhe derem espaço para isso. Isso, para mim, é o que é curioso de ver se vai acontecer naquilo que forem os próximos episódios. Obviamente que Ruben Amorim não vai conseguir levar o Manchester para os lugares cimeiros esta época, mas em janeiro pode conseguir corrigir com 2 ou 3 aquisições e o conhecimento que ele tem de base e do mercado e de mercados de recrutamento como é a França e sobretudo Portugal pode ajudar bastante. Muito bem. Vamos partir para a segunda parte do jogo económico, onde vamos falar do desenvolvimento do desporto na Europa e nas Américas. É já a seguir, neste jogo económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O Euro Americas Forum, que se realiza em Cascais a 17 e 18 de dezembro, será uma oportunidade única para discutir temas que serão desafiantes nos dois lados do Atlântico. A economia do desporto, a sustentabilidade neste setor e a realização de grandes eventos desportivos são aspectos que vão ser abordados. Nesta edição vamos antecipar os temas em debate com a presença de Diogo Aires Coelho, Senior Manager da Bain & Company. Diogo, muito obrigado pela presença neste jogo económico.
É de facto um tema muito interessante, esta aproximação entre Europa e Américas, sobretudo no que diz respeito a este setor do desporto. Não podíamos estar a falar aqui de duas realidades mais diferentes do que aquela que temos na Europa e nos Estados Unidos. Vamos falar nesta edição daquilo que pode ser a aproximação ou não a estes dois modelos de desporto. Mas para já, Diogo, gostaria de lhe perguntar como é que vê a transformação da realidade do setor do desporto entre estes continentes. Bem, muito obrigado pelo convite, antes de mais. São de facto realidades diferentes, mas acho que têm muito a aprender uma com a outra. E acho que em todo o caso, Europa e América, sobretudo até pensando na América do Norte, são grandes exemplos a nível mundial de como ter qualidade e desenvolver o desporto. Um, eu talvez notasse que, quando penso na América, e aqui talvez focando um bocadinho mais na América do Norte e nos Estados Unidos, acho que algo que eles fazem muito bem, e que a Europa penso que temos que aprender um pouco, é a parte de poder comercializar o desporto, de gerar receitas e investimento no desporto. Ou seja, não ver só a parte desportiva, mas também vê-lo como um espetáculo, um entretenimento, uma oportunidade de gerar valor. E de facto os números nesse aspecto são muito significativos. Posso dar alguns, por exemplo, quando pensamos em direitos televisivos do desporto a nível mundial, em 2023 estima-se que fossem cerca de 55,9 mil milhões de dólares. Ora, 50% disso é só o mercado dos Estados Unidos. O que nos mostra o peso deste mercado. A maior propriedade desportiva é a National Football League, não é? De futebol americano, que tem 3 vezes mais valor em termos de audiovisuais do que a segunda propriedade, que é a Liga Inglesa de Futebol. Portanto, isto só para dar alguns exemplos, e existem outros. Acho que algo que também demonstra esta capacidade de gerar de receitas é, por exemplo, os estádios, né, nos Estados Unidos, que não são vistos só para o dia do jogo, mas também como, no fundo, o dia do jogo torna-se um dia de festa, onde há inúmeros eventos, até para além dos dias de jogo desportivo. Fazem-se outros eventos como concertos, portanto, eventos privados, que também geram um nível de receitas muito, muito importante. Uh, Talvez esse fosse um ponto que eu destacasse da aprendizagem para a Europa. E, Diogo, em termos daquilo que é precisamente essa rentabilização, essa maior rentabilização que é feita do outro lado do Atlântico, pergunto-lhe, no seu entender, o que é que está a falhar para que a Europa não consiga ganhar mais protagonismo, mais percentagem nesse diferencial que falou, dos 50% para os Estados Unidos? Tem-se feito um esforço. Eu acho que a Europa também se tem vindo a profissionalizar bastante. Há mais investimento que está a chegar, por exemplo, aos clubes europeus. Eu penso que tem que se inovar. Eu penso que os americanos não têm medo, no fundo, trazer novos conceitos, novos conteúdos, chegar a novas audiências, experimentar diferentes formatos. E eu acho que talvez na Europa tendemos a ser um pouco mais conservadores, não é? E eu acho que mudar algumas dessas mentalidades pode ser o caminho. E penso que até já se vê, por exemplo, não digo que essa seja necessariamente a solução, mas só um exemplo, por exemplo, a Kings League, que começou com o Piqué, não sei se está a par, mas quer dizer, o futebol, aquilo não é futebol como o conhecemos, mas é um espetáculo diferente em que É uma temos um futebol ramificação. uma ramificação, exato, em que vai atrair outras audiências, até jovens de outras gerações, mas que são conteúdos mais rápidos, com regras diferentes. Quer dizer, isso é só um exemplo de como podemos ter aqui inovações que permitem captar o interesse de maiores audiências. Acho que pode ir por aí. E conseguir inovar sempre, não destruindo o que é core, o que é mais importante, que é a integridade do desporto portanto, que nós tanto gostamos. E a Europa, nesse aspecto que falou agora por último, Diogo, a Europa está mais preocupada com aquilo que é a pureza do resultado desportivo e se calhar tem algumas reticências quando se trata de rentabilizar aquilo que é o jogo? Possível. Eu acho que as realidades são compatíveis e eu acho que isso vai começar a perceber. Eu acho que também é um contexto, e aqui eu acho que a Europa faz isto bem, não é? A Europa é uma cultura, por exemplo, muito à volta dos clubes. Uh, os clubes, quer dizer, há clubes na Europa do século XIX que prosperam, que têm grandes audiências e fãs muito leais, e isso é fantástico, que têm narrativas únicas,
Quer dizer, há imensos clubes pela Europa fora e, quer dizer, essa tradição é importante manter e preservar-se e acho que até temos algo a ensinar para o outro lado do Atlântico, mas também é preciso ir inovando. Mas, por outro lado, do outro lado do Atlântico, estou-me a lembrar, por exemplo, ao nível da NBA e também ao nível de outras modalidades, temos muitas vezes clubes a mudarem de cidade quando percebem que é importante explorar, se calhar, alguma cidade que esteja em maior crescimento, onde haja uma maior potencial em termos de rentabilização. São, de Pois facto, claro, isso realidades seria impensável. muito dispares, não é? Exatamente. Não, mas eu penso que quer dizer, com o apoio destes fãs, também existem apoios públicos aí na Europa que não existem nos Estados Unidos, que eu penso que são interessantes, porque nós estamos aqui a focar muito o desporto na parte de elite, como eu chamo, não é? Do topo da pirâmide, mas o desporto, quer dizer, se nós até pensarmos na contribuição para o PIB do desporto, estão cerca de 2 a 3% em economias desenvolvidas, 40 a 60% disso advém do cidadão comum fazer desporto no seu dia a dia. Quando alugamos um campo, compramos materiais desportivos, pagamos uma aula de desporto, quer dizer, isso é muito, muito importante quando pensamos em desporto, não é só o desporto de elite, e penso que a Europa aí também tem algo a ensinar, não é? Existem muitos programas de apoio, por exemplo, a construção de infraestrutura de desporto pública, que as pessoas podem aceder até com custos baixos ou sem custos, bolsas para atletas, portanto, por exemplo, aqui a França, a Agência Nacional de Desporto tem um orçamento de cerca de 500 milhões de euros. Lá está focado 350 milhões desses 500 milhões focados na participação em massa e 150 milhões focado no desporto de alto rendimento. Portanto, também temos muitas coisas boas Para a ensinar ensinar. e essa participação no desporto é essencial. E abro aqui o debate ao nosso painel para perguntar ao Jorge precisamente este último aspecto que o Diogo estava a mencionar. Porque quando nós olhamos para o desporto dos Estados Unidos, achamos que a Europa tem tudo para aprender com o modelo norte-americano, mas se calhar a Europa também tem alguma coisa a ensinar aos Estados Unidos, sobretudo ao nível daquilo que é a capacidade de valorizar os clubes, os sítios onde os clubes estão inseridos, as comunidades e também esta prática de desporto que é muito salutar, como referiu o Diogo. Sim, antes de mais agradecer a disponibilidade do Diogo para estar connosco e deixar aqui alguns tópicos que me parecem relevantes. Os Estados Unidos vão receber os dois próximos eventos, grandes eventos desportivos no que ao futebol diz respeito, o Mundial de Clubes e o Mundial 2026 de Seleções. Por outro lado, se olharmos para as queixas, que tem sido um tema muito recorrente até aqui, temos vindo trazer mais do que uma vez, do número de jogos dos jogadores de futebol, se olharmos para o número de jogos da NFL ou da NBA, são muito em linha com aquilo que fará um clube top europeu que chega a uma meia-final ou uns quartos de final da Liga dos Campeões a somar às competições domésticas. Trazer aqui outras duas notas para o Diogo poder comentar e para quem vê, ele já falou dos direitos televisivos, mas para quem vê uma transmissão da NFL, da NBA ou mesmo da NHL, a quantidade de spots publicitários que há em cada time-out, em cada desconto de tempo pedido por um treinador, etc. E quanto é que isso poderá valer para quem transmite o evento num mercado que é gigantesco. E, portanto, obviamente que em termos de dimensão os Estados Unidos têm sempre essa vantagem. Agora, acho que há uma grande diferença no que e o Diogo referiu. Há muitos clubes que remontam ao século XIX e acho que há mais essa paixão e essa ligação aos adeptos. Tradicionalmente é mais forte aqui na Europa do que nos Estados Unidos, até pelo exemplo que trazias aqui, e por outro lado, nos últimos 40, 50 anos, acho que a Europa caminhou muito no sentido de desenvolver infraestruturas locais e basta olharmos para o exemplo português, o número de pavilhões que temos construído, o número de campos de futebol, o número até de instalações para outras práticas desportivas. Acho que Portugal, nesse aspecto, em termos de infraestruturas, demos um enorme salto. Acho que em termos de comunicação, até porque temos um mercado na América do Sul, um mercado gigantesco, ou mesmo os PALOP são o nosso mercado preferencial, e acho que em termos da promoção do desporto português há muito por fazer também por aí.
Luís, que especiais diferenças é que Sem vês aqui cair entre os muito, continentes? obviamente, sem cair muito aqui, agradecer, obviamente, ao nosso convidado pela presença e pelos contributos que traz, mas sem cair muito aqui no que o Jorge disse, que acho que foi muito bem agarrado, só deixar aqui umas reflexões, né? Só para deixar aqui algum contributo, e que tem a ver com isto. Eu acho que há ainda muita coisa para fazer nas divergências, muitas pontes para criar transatlânticas. Eu julgo que na Europa e entre a Europa e os Estados Unidos há um problema de ownership e daquilo que é a indústria. Para nós, ainda é desporto, mesmo quando é profissional, ainda é muito sobre o fã, ainda é muito sobre a associação e é muito agarrado. E nós vemos em Portugal, há muito tabu sobre quando se fala em dar a maioria da SAD de um clube a um investidor estrangeiro. Dentro dos Estados Unidos existe a lógica da indústria de entretenimento e, portanto, que consegue trazer consigo tudo o que são estes números depois de conteúdos, etc., e de novas formas de fazer dinheiro, onde, por exemplo, os estádios são, obviamente, uma vertente Só dar esta incontornável. nota. Vemos hoje jogos da NFL a serem transmitidos na Netflix. Sim, cada bilhete custa à volta de $1000. Pronto, aquilo é um mundo completamente à parte. Depois, há uma coisa que eu acho fantástica. Nós dizemos que nos Estados Unidos não há tanta paixão como na Europa, mas há. Mas é uma coisa que nós ignoramos completamente aqui na Europa e onde há muito por fazer. Eu estava a agarrar na reflexão que o nosso convidado fez, que é o desporto escolar tem infraestruturas e tem tudo, mas não tem negócio, porque está na mão dos clubes, há ali numa zona estranha, que depois não é monetizável. Nos Estados Unidos, a emoção e a grande paixão está no desporto do college, dos universitários, e que também é um negócio. Apesar de depois haver aquelas regras estranhas dos jogadores, dos desportistas não poderem receber até determinada altura. Ou seja, há aqui uma convergência muito interessante. Uma compensação e uma que aprendizagem. É o negócio. E acho que, na minha forma de ver o mundo, há uma grande aprendizagem que os europeus podem ter, sobretudo no que diz respeito à criação de emoção à volta do desporto escolar, porque os clubes não têm condições de o fazer, e há, sobretudo, muita aprendizagem a fazer na parte do ownership e na parte da criação do game day, do dia de jogo, falo muito demasiado inglês para os nossos ouvintes, porque, de facto, isso é que pode aproximar os nossos desportos reis e o nosso desporto escolar daquilo que é feito nos Estados Unidos e também depois ajudar naquilo que são os movimentos olímpicos. Isto é umas reflexões que eu deixava. Diogo, e temos aqui mais uns contributos para este tema. Subscrevo em absoluto o que foi dito, e acho que o tema da ownership é importante de podermos estar. Quer dizer, acho que o desporto está-se a profissionalizar, há cada vez mais conhecimento no desporto, há cada vez mais investidores profissionais a vir para o desporto, e acho que na Europa, quer dizer, alguns clubes já se estão a abrir, outros não tanto, e quer dizer, se uns não se abrem, podem ficar para trás, porque acabam por ter menos acesso a capital e a conhecimento, e eu acho que essa parte vai ser importante, dando sempre garantias de preservar a identidade, a história, o património desses clubes. Isso é sem dúvida essencial. Um, mas quer dizer, acho que vai ser um tema de nos abrirmos, de aprendermos, de lançarmos novos conteúdos, novos formatos, como falámos. E quer dizer, talvez ousar em alguns momentos. Por exemplo, eu deixo aqui uma provocação. Porque é que, por exemplo, em Portugal nós temos aqui ao lado de Espanha, como somos compatíveis em tantos elementos, porque é que não poderíamos criar uma Liga Ibérica? Obviamente que isto é muito difícil de realizar, mas uma Liga Ibérica teria um mercado fabuloso na América do Sul e em tantos outros países. Teríamos equipas muito, muito boas a jogar nessa liga, poderia ter duas divisões. Quer dizer, isto é só um exemplo de como, quer dizer, inovando, podíamos chegar aqui a outros níveis com Portugal se nos juntássemos a outras forças na Europa e tentar ganhar um bocadinho de escala, que os Estados Unidos obviamente têm essa escala por natureza e conseguem criar um conteúdo que é apelativo não só a nível doméstico, mas também pelo mundo fora. E, Diogo, um dos aspectos que o Luís mencionou aqui foi a questão de muito daquilo que é a emoção do desporto e de puxar pela sua equipa está, sobretudo, direcionado para aquilo que é o desporto escolar e, sobretudo, o desporto universitário. Esse é um aspecto que deve também ser desenvolvido na Europa. A Europa deve olhar com mais atenção para essa componente. Sobretudo numa altura em que, ao nível dos clubes, temos cada vez um modelo cada vez mais sponsorizado e profissionalizado. Eu penso que são modelos quase até distintos, não é? Eu quase que diria que se escolhe um ou outro, embora possa haver certamente trabalho a fazer, mas
Eu penso que na Europa, como existe, lá está, esta capilaridade dos clubes, esta presença dos clubes, em quase cada cidade terá um clube, o desenvolvimento dos atletas acaba por acontecer de maneira, desde muito cedo, quer dizer, estamos a falar de idade de 6, 7, 8 anos, os jogadores, os atletas começam a ir para os clubes e o desenvolvimento do talento passa muito pelos clubes e não tanto pelas escolas que não têm essa capacidade, não estão vocacionados. Enquanto nos Estados Unidos não é assim, nós vemos que existe claramente uma pirâmide de competições dentro das escolas até às universidades que é muito, muito bem feita e é o topo, não é? O futebol americano começa ali a elite ainda nas universidades e tem massas de adeptos fantásticas, os E o estádios estão basquetebol sempre também, não cheios. é? No Exato, basquetebol também é basquetebol assim. também, quer dizer, parece-me a mim que é um modelo um bocadinho distinto. Agora dizemos assim, vamos fazer isso na Europa, será que, que seria fazível? Porque temos de facto os clubes que têm esse papel. Certamente pode haver colaboração entre os clubes e as escolas e universidades. Penso ainda assim que são modelos um pouco diferentes de desenvolvimento do desporto e que acho que ambos são fortes. Talvez tirar o melhor de cada um será o que temos que tentar fazer. E tentar sempre que essa mudança possa, de certa forma, adaptar-se àquilo que são as características do desporto nos dois lados do Atlântico. Diogo, um dos temas que tem sido muito debatido na Europa tem sido a possibilidade de criação da Superliga. Ora, estamos aqui a falar de um modelo desportivo que vai muito ao encontro daquilo que nós encontramos do outro lado do Atlântico, sobretudo nos Estados Unidos. Nota aqui uma tendência para uma aproximação dos modelos competitivos norte-americanos relativamente àquilo que é a Europa e pergunto-lhe também se nesta dinâmica e nesta equação os campeonatos nacionais poderão de facto estar aqui em perigo. Claro que sim. Eu penso que uma ideia como a da Superliga, embora pudesse parecer interessante para os meus grandes clubes, não é? E para potenciais investidores, eu acho que o problema é exatamente esse que referiu. São os campeonatos nacionais que acabam por ficar afetados. Eu acho que lá está, com alguma criatividade, se está a encontrar soluções dentro de um sistema, não é? Por exemplo, a nova Champions League, Já parece-me é que é uma abertura para a uma Superliga. resposta óbvia a isso. É mais jogos entre as melhores equipas, que no fundo toda a gente quer isso sem destruir os campeonatos nacionais, não é? Portanto, eu acho que inovando dessa forma, mantendo a integridade dos campeonatos nacionais, que me parece essencial, acho que é o caminho. Em relação à pergunta eu acho que devíamos quase ter um painel só para discutir uma liga aberta ou fechada, não é? Por exemplo, a liga MLS nos Estados Unidos, quer dizer, uma liga fechada é muito bom do ponto de vista do investidor, não é? Porque eu sei que eu compro uma equipa ou invisto numa equipa e ela estará sempre a jogar no escalão mais alto do futebol, do soccer, não é? Neste caso, nos Estados Unidos. Mesmo eu, se for um patrocinador, que vou, por exemplo, patrocinar um estádio, dar o nome a um estádio, há contratos de 23 anos nos Estados Unidos. NBA, por exemplo, lembro-me de de 500 milhões de dólares. Quer dizer, eu vou fazer isso como patrocinador porque eu sei que esta equipa estará sempre ao mais alto nível. Na Europa não é assim, a equipa pode descer e isso tem um impacto brutal a nível financeiro. Ou seja, depende daquilo que estamos à procura. Em termos desportivos, eu continuo a acreditar que nós temos o melhor sistema na Europa, com a promoção e a descida, que isso cria mérito, cria um elevador desportivo, competitivo que é fabuloso e cria histórias de sucesso, por exemplo, o Leicester de subir, ou o Brentford da Inglaterra de subir várias divisões e depois ter imenso sucesso no patamar mais alto. Eu acho que isso é muito bom de continuar a manter na Europa, na minha perspectiva. Por outro lado, e mesmo já para terminar, Diogo, no caso de Portugal, temos aqui o enorme desafio dos clubes de chegarem a um público maior para também terem aqui maior capacidade de receitas. Esse é um desafio importante para um país e para uma liga como a portuguesa. Claro que sim, e isso vem lá está, dos conteúdos que se criam, por exemplo, não só os formatos normais, mas há desportos agora que estão a ficar muito mais na berra, digamos assim, porque, por exemplo, estão a fazer documentários sobre o desporto. Veja-se a Fórmula 1, que era um desporto que estava com uma audiência relativamente envelhecida e conseguiu, através dos Drive to Survive do Netflix, trazer novas audiências e, através das redes sociais, chegar a novos públicos. Acho que é preciso criar novas formas de chegar a mais público. Nós temos muito talento aqui, mas de facto estamos a competir, como eu disse, com muitas ligas, não é? Estamos a competir com Premier Leagues, Bundesligas e outros, falando do futebol.
que acaba por tornar a coisa mais complicada, mas saber em que mercados é que podemos diferenciar-nos e temos um lugar. Por exemplo, eu vivo neste momento no Médio Oriente, quer dizer, por exemplo, na Arábia Saudita, a Liga Portuguesa faz parte da plataforma de streaming deles, portanto, é um produto que é conhecido há muito tempo. E temos que garantir a presença do nosso produto nestes diferentes mercados. Termos jogadores que são conhecidos lá fora, obviamente, que ajuda bastante nesse processo. Muito bem, Diogo, muito obrigado por esta reflexão, por percebermos aqui um pouco as diferenças entre os continentes americanos e a Europa em termos daquilo que é o desenvolvimento do modelo de negócio do futebol. Mais uma vez, muito obrigado, Diogo, pela presença neste jogo económico. Já a seguir partimos para as escolhas da semana neste programa. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas da semana. Começamos precisamente pela figura escolhida pelo Luís Tavares Bravo. Luís, trazes esta semana John Textor. Sim, John Textor, porque foi um investidor insistente e que conseguiu ser resiliente àquilo que no ano passado foi o pipocar, digamos assim, como dizem os brasileiros. Não resultou, insistiu, teve coragem de enfrentar aquilo que ele achava que era os compadrios e as ineficiências do campeonato brasileiro, e este ano esteve mais próximo do clube e, portanto, mostra que nem sempre os investidores são aquele bicho-papão que nós vemos em alguns clubes e algumas situações. Portanto, nota positiva para Textor, porque foi, digamos, quem conferiu a estrutura a um clube que estava bastante perdido aqui há uns anos atrás para se tornar hoje naquilo que é uma potência do futebol sul-americano. E por outro lado, Jorge, a tua figura é precisamente Artur Jorge, o homem que levou o Botafogo a 2 títulos importantíssimos em apenas 9 dias. Artur Jorge, e para termos ideia da dimensão, isto é a terceira vez que acontece na história do futebol brasileiro. Primeiro com o Santos, no início do século, depois com o Flamengo de Jorge Jesus e agora com o Artur Jorge vencer a Libertadores e o Brasileirão na mesma época. Deixar 2 notas muito breves. Nos últimos 6 anos, 4 edições dos Libertadores e 4 edições do Brasileirão vencidas por treinadores portugueses. Ao contrário, dizia Jorge Jesus, não foi preciso esperar 100 anos. E deixar aqui uma grande nota de destaque pela forma como o Abel Ferreira parabenizou o seu conterrâneo, e foi assim que disse na conferência de imprensa, e parabenizou Artur Jorge, acho que uma grande atitude de fair play para um Palmeiras que também, mais uma vez, lutou até ao fim pelo título. Luís, o teu número para esta semana é precisamente 70 mil. Sim, vai em linha, é os 70 mil lugares, portanto, o anúncio do aumento de capacidade do Estádio da Luz. Já falámos aqui no início do programa sobre a necessidade dos clubes portugueses avançarem e também estarem na crista da onda daquilo que é a nova realidade do negócio na indústria. Portanto, eu acho que foi um bom anúncio e daí um destaque para o futebol português também. E terminamos de pernas para o ar. Jorge, a tua escolha para esta semana em termos de número é o 17. Sim, na semana que o Nani se retira oficialmente do futebol profissional, um jogador que foi uma figura marcante do futebol português, do Sporting Clube Portugal, da seleção, faz mais de 100 jogos ao serviço do Sporting, mais de 200 ao serviço do United, um jogador que contribuiu e foi fundamental naquela conquista do Euro 2016, mais de 100 jogos na seleção nacional também, e que venceu praticamente tudo. Premier League, FA Cup, Taça da Liga Inglesa, venceu uma Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes. Acho que foi um extraordinário atleta que passou por vários campeonatos, de várias geografias, por 3 continentes, e sobretudo deixarmos aqui uma homenagem à carreira de um grande profissional de futebol. Muito bem, Jorge Faria de Sousa e Luís Tavares Bravo, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos de hoje a 8 dias, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.